Fala, fofuchas e fofuchas, estamos aí, né? Vamos começar hoje aqui nosso último bimestre, né? O quarto bimestre, que a gente vai estar vendo aqui o que a gente chama de revoluções burguesas. Vamos começar aí com a nossa matéria do quarto bimestre, a gente chama de revoluções burguesas. Na verdade, só para só para deixar marcado aqui para gente, as revoluções burguesas a gente já começou a ver no bimestre passado, quando a gente falou sobre a independência dos Estados Unidos. É importante a gente entender aqui, que a revolução, para você poder entender o que eu estou querendo dizer. A Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, junto com a Revolução Industrial, todos esses processos aí, eles fazem parte, isso tudo. Vamos lá, só para a gente amarrar aqui de novo. Revolução Puritana, que aí eles chamam de guerra civil da Inglaterra. A Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa e Revolução Industrial são um processo de tomada da burguesia do poder, a ascensão da burguesia ao poder. Tá? É importante a gente entender isso como... Vamos tentar amarrar isso aqui hoje, né, e durante aí o nosso bimestre, para entender que isso é um processo, isso não acontece isoladamente. É um processo que vai acontecendo de tomada da burguesia inteira. É importante aí a gente entender essa estrutura. Outra coisa é que no finalzinho do bimestre a gente viu aqui a independência dos Estados Unidos, mas a independência dos Estados Unidos ela acontece depois desse conteúdo aqui. É que está meio fora. Ele ficou meio fora. Esse conteúdo deveria ser o final do terceiro, e o final do terceiro, que seria a independência dos Estados Unidos, começar agora. Ficou invertido aí, mas não tem problema. Só pelas datas você vai ver que depois acontece a independência dos Estados Unidos. Então é importante a gente perceber aqui, que a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, elas vão dar na Revolução Industrial, na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. Todos esses outros processos vão acontecer a partir desse conteúdo que a gente vai estar vendo aqui hoje. Tá? É importante aí a gente amarrar isso. Tá? A gente dá uma olhadinha nisso. Outra coisa importante aí é a gente perceber que dentro desse movimento, e aí que é importante também ao longo da nossa matéria aí, dentro desse movimento de tomada de poder da burguesia, é a queda do que a gente chama do absolutismo, daquele rei absolutista. Eu até conversei com os alunos na última videoconferência, estava falando sobre o absolutismo, a importância econômica do absolutismo nas grandes navegações, com a Companhia das Índias. Eu expliquei aqui, dei um tempo, eu dei essa videoconferência, eu dei só para a gente entender, estruturar de novo aí o absolutismo. O rei ele é o poder central, ele tem poder executivo, legislativo e judiciário. A gente vai falar daqui a pouco aqui de novo sobre ele. Outra coisa, ele faz as vezes do banco. A Companhia das Índias, na verdade, a burguesia, o mercantilismo, que ainda não era um capitalismo, é um pré-capitalismo ainda aí, a gente vai falar sobre isso também. Esse pré-capitalismo aí do mercantilismo, ele ficava ao redor do rei. O rei fazia essas grandes empreitadas em que um comerciante
que um burguês só ele não conseguiria fazer. Então, essa unificação aí, né, desse mercantilismo, ele é feito ao redor desse rei absolutista. A gente falou aqui, ó, o banco agora vai fazer as vezes, não há mais interesse no rei. Eu falei aqui, é o que hoje o banco faz com as ações, com bolsa de valores, com os grandes investimentos das grandes obras, que eles são financiados por grandes bancos, que na verdade é o quê? É juntar o dinheiro de todo no banco e utilizar ele numa grande empreitada. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aí. Hoje está vendo aí a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Partiu! Vamos lá então, galera. Vamos seguindo o nosso conteúdo. Vamos começar agora a ver aqui o que a gente chama de revoluções burguesas. As revoluções burguesas aqui, principalmente na Inglaterra, esse primeiro momento aí das revoluções burguesas, a Inglaterra como o país que vai dar o pontapé como esse movimento burguês. Esse é o primeiro país onde você tem uma burguesia realmente no poder. Aí o país ele toma, aí a gente vai falar aqui, não só, como em Portugal você tem a Revolução de Aves, onde você vai ter um rei mercantilista, daí ele propiciar as grandes navegações. Aqui a gente vai ter um governo burguês. A gente vai ver aqui como essa burguesia ela se relaciona com a nobreza. A nobreza e a burguesia elas vão conseguir fechar um acordo e aí elas vão conseguir tomar esse poder. A gente vai estar dando uma olhadinha aqui. Então vai dar o pontapé aí. Então tem coisas importantes aqui para a gente perceber. Não é à toa que a Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra. Ela acontece primeiro na Inglaterra. Isso aqui é um prelúdio para a gente poder entender a Revolução Industrial também. E esse disparo das revoluções burguesas aí pelo mundo. Outra coisa importante aqui a gente entender é que essa burguesia ela vem para tomar o poder, mas como eu até falei numa videoconferência aqui, eles querem tomar o poder, mas eles não querem uma revolução por completo. É importante a gente perceber isso. Você tem abaixo da burguesia a classe mais pobre, os trabalhadores, os camponeses que estão querendo aí liberdade religiosa, sufrágio universal, direito de voto, uma reforma agrária com terras para poder plantar. E isso aí vai além do que a burguesia deseja. Então é importante a gente perceber isso. É caracterizado por isso. Daqui para frente, esse bimestre todo, a gente vai estar vendo isso. Tanto quando a gente chegar na Revolução Francesa, a Revolução Francesa, a burguesia, ela perde o controle da Revolução e a tomada do poder das classes mais baixas aí, com Robespierre, que a gente vai ver que o negócio toma uma proporção da massa tomar o poder. Mas aí lá na França acontece isso. O que eu quero que você entenda é que quando começam essas revoluções burguesas, as burguesias todas aí, tanto Estados Unidos, como Inglaterra, como França, têm esse medo. Esse medo da revolução sair do controle e as massas dominarem, controlarem e a revolução acontecer além do que a burguesia queria. Então é importante aqui a gente amarrar isso, porque eu vou estar dando um toque nisso ao longo do tempo. Então vamos lá. Primeiro vamos só relembrar aqui, ó, a dinastia Tudor. Principalmente aí que a gente vai falar com Henrique VIII e a Elizabeth I, que é o pai. Henrique VIII é o pai de Elizabeth I. A gente viu aqui, ele vai criar a igreja anglicana e a Elizabeth vai fazer o que a gente chama de reforma anglicana. A reforma anglicana, que tem início com Henrique VIII e ela se estrutura com Elizabeth, por que ela é importante?
Ela é importante por dois motivos. Primeiro, porque ela vai tirar o poder da Igreja Católica. Tirando o poder da Igreja Católica, ela vai tirar as terras da Igreja Católica. Eu falei aqui no mês passado, 1/3 de todas as terras inglesas pertenciam à Igreja Católica. Então, o que acontece? Quando ocorre essa reforma anglicana aí, vai ocorrer o que a gente chama de cercamentos. Essas terras, nessa grande maioria das terras da Igreja Católica, elas vão ser tomadas pela monarquia absolutista do Henrique VIII e da Elizabeth I. Eles vão tomar essas terras e vão arrendar essas terras para a burguesia. Para essa burguesia começar a produzir. Então é interessante a gente perceber o seguinte, o que vai acontecer? Quando essa burguesia assume essas terras, elas vão cercar essas terras e vão começar a colocar ovelhas. Ou seja, é importante você perceber, está se desmontando agora aquele sistema feudal, eu trabalho, uma parte do que eu produzo eu dou para o meu senhor feudal. Agora não tem mais senhor feudal. O burguês pegou a terra, cercou, botou ovelhas ali para produzir lã, que vai ser levada para as cidades agora, que vão começar a produzir roupa, a produzir pano. Essa galera que trabalhava dentro dos feudos é expulsa. Essa massa pobre é expulsa, que vai fazer o quê? Ela vai em direção às cidades. Porque agora eu não preciso de muita gente para criar ovelha. Ainda tem o maquinário novo que eu posso utilizar, que eu necessito de cada vez de menos trabalhador. Essa massa trabalhadora que é desalojada do sistema feudal, ela vai toda para a cidade. Aí começa aquele inchaço urbano nas grandes cidades de Londres. Nas grandes cidades inglesas. Esse inchaço aí e a produção ainda aí manufatureira de pano. Então você tem aí uma ligação entre o campo agora que produz para os grandes centros urbanos. E essa galera agora vai para a cidade trabalhar como mão de obra barata. Há um inchaço, quanto mais trabalhadores empregados, mais barato é o trabalho deste trabalhador. A mão de obra fica mais barata. Então, esse inchaço das grandes cidades da Inglaterra faz com que a mão de obra fique mais barata e o lucro seja maior. Então, esses capitalistas, eles começam a ganhar grana. Eles começam a enriquecer. Eles começam a tomar força e a tomar poder dentro do parlamento, dentro da Câmara dos Comuns. Eles começam agora a ter representatividade, começar a ter poder dentro da sociedade inglesa. É importante a gente perceber aí que na dinastia Tudor, principalmente aí com Elizabeth I, já eles vão crescer aí. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá, galera, continuando aqui. Elizabeth morre, como a gente viu aqui no outro bimestre. Elizabeth, ela não teve filho, foi a rainha virgem. Discutimos aqui a briga, eu até falei do filme As Duas Rainhas, a briga entre Elizabeth e a Mary da Escócia. A Elizabeth falou, Mary, me aceita como rainha, se submete a mim como rainha, que eu não vou ter herdeiro. Seu filho, eu já tinha um filho, seu filho, que é o Jaime, ele vai ser rei da Inglaterra. Eu assumo ele como filho e deixo ele como rei. Mas aí a Mary não queria, ela queria governar, Aí vem a vaidade da coisa, aquela coisa toda, confusão, a Mary é decapitada. Mas a Elizabeth, já quase morrendo, na velhice, já acabou fazendo o que ela queria fazer mesmo, colocando o Jaime
da Escócia para governar. Está começando aí agora a dinastia Stuart. Jaime, ele toma aí esse poder. Quando o Jaime I ele sobe ao poder, ele percebe esse desenvolvimento da burguesia, esse avanço burguês aí, né, dentro da sociedade, e ele vai tentar frear esse avanço da burguesia dentro da sociedade. Ele percebe que essa burguesia está colocando em risco o poder dele como rei absolutista. A primeira coisa que ele vai fazer para tentar frear essa burguesia é aumentar os impostos, colocar muitos impostos na burguesia, para tirar a riqueza da burguesia. E outra é perseguição religiosa, porque a maioria desses burgueses, eles eram puritanos. Então volta aí uma perseguição religiosa aos puritanos. Mas aí é muito mais visando a burguesia como poder. Ele faz isso e chega ao ponto de dissolver o parlamento, para que o parlamento não entrasse em choque com a autoridade dele. Beleza, ele vai morrer, e entra aí, em 1625, entra Carlos I, você entra o seu filho agora aí para governar. Carlos I vai seguir os passos do pai, mas ele era um rei que não tinha um pulso firme, ele não estava muito bem entrelaçado com os militares da época, ele não era um rei, né, absolutista de pulso firme, então ele não vai conseguir muito, né, segurar esse rojão aí dessa briga com o parlamento que tinha sido fechado, e principalmente com essa burguesia que estava sendo sufocada primeiro na perseguição religiosa e com a cobrança de impostos. Tanto que em 1640 vai começar o que a gente chama de Revolução Puritana. A Revolução Puritana porque o bonde quem puxou foram os puritanos, os religiosos, né, protestantes puritanos. É também chamada de Guerra Civil Inglesa. Ela vai durar mais ou menos aí 10 anos, vai até 1649, né? Ela vai durar quase 10 anos aí de guerra. O que é importante aí a gente entender nessa revolução aqui, na Revolução Puritana. Primeiro, agora, essa burguesia, junto com o parlamento, vão começar a lutar contra o rei absolutista. E eles vão invocar a massa, os populares, para se revoltarem contra o rei. Beleza? Daí vai surgir um cara chamado Oliver Cromwell, que seria o líder dos puritanos, que ele vai montar um exército chamado de New Order, que aí é novo modelo de exército, né, mais ou menos isso. Em inglês eu meio que chutei aqui a pronúncia do que significaria, mas aí em português seria um novo modelo de exército. Por que esse novo modelo de exército? Por que se chamava assim? Por quê? Porque o Oliver Cromwell, diferente do exército convencional da época, aonde você escolhia generais através, né, do título de nobreza que as pessoas tinham, como o Cromwell estava montando um exército de populares, de pessoas alguns com título, mas com baixo título, e a grande massa de pobres sem título nenhum, ele não vai montar suas lideranças, seus generais, seus comandantes, através de títulos de nobreza. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar desempenho em campanha. Quanto melhor o cara for na guerra, ele vai subir de posto nesse exército. Então é um novo modelo de exército.
que acaba sendo, não precisa nem falar, acaba sendo até melhor. É um exército mais eficiente, porque quem está liderando são as pessoas que se destacaram na guerra em campo. Daí chamar um novo modelo de exército. E eles eram chamados de cabeças redondas. Vamos lá, já vi várias coisas falando sobre cabeças redondas. Falavam que eles eram cabeças redondas por causa do corte de cabelo, que era aquele tipo índiozinho, que ficava uma cabeça redonda. Outra coisa, que eles se recusavam a usar perucas, porque a nobreza usava peruca e os caras não usavam peruca. Era o hábito, entre os líderes do exército, que eram nobres, usarem perucas, e os líderes ali não usavam peruca. Mas o que é mais comum aí é o elmo, tipo um capacete que eles botavam, que era redondo. Então você identificava logo os cabeça redonda, porque o elmo era arredondado. Então aí, ó. André, qual dos três está certo? Vamos botar aí os três. De repente é um conjunto de coisas que leva a você se chamar os caras de cabeça redonda. Então os três aí são influências para você chamar eles, de cabeças redondas. Dentro desse exército de cabeça redonda, tinham dois grupos aí importantes da massa, eram os gingers e os levers. O meu inglês é horroroso, gente, mas os gingers, que seriam a terra, os cavadores, eles queriam, eles lutavam por uma reforma agrária. Os levers, que seriam os planificadores, eles queriam aí o que a gente chama de igualdade social, sufrágio universal, direito de voto. Então você tinha dois grupos aí da massa pobre que vinham, é importante a gente perceber isso, tanto os gingers quanto os levers, eles eram grupos de populares que vinham com indagações e com propostas bem pesadas, que a burguesia já não se interessava tanto. Ninguém está pensando aqui em fazer reforma agrária, até porque as terras estão na mão dos burgueses lá com as ovelhas, e nem preocupado em sufrágio universal, dar direito do pobre mais humilde de votar e de decidir alguma coisa. Então, olha aí, para você perceber que esses grupos aí, mas eles estão lá com Oliver Cromwell, estão lá fazendo a revolução. Quando chega aí em 1649, o Carlos I ele perde a guerra, é preso, julgado e decapitado. Arrancam a cabeça do Carlos I. Pontinho aqui, dá uma paradinha para a gente analisar isso. A gente sempre fala isso. Para pensar o seguinte, eu vim falando com vocês aqui nos outros bimestres. A monarquia é um poder divino. A gente falou aqui, Deus, através do Papa, colocou a coroa na cabeça do rei. Então, como Deus era o único representante de Deus na Terra, porque só podia ter a Igreja Católica, a gente falou isso, então Deus escolheu aquele cara para reinar. Então a gente falou aqui, tanto que a maioria das pessoas comuns, os comuns aí, acreditavam que a nobreza tinha sangue azul. Se você cortasse o cara, sairia o sangue azul. Tá dando para entender isso, gente? Só relembrando aqui. Por que você está falando isso, André? Porque, olha só, você tem agora um representante de Deus que foi preso, julgado pelos homens e decapitado, morto. Então, um rei pode ser julgado pelo um comum. Ele não é intocável, Ele não é aquela coisa, olha aí, não toca no ungido,
entendeu? Não fala do ungido porque ele é ungido, sacou? Não tem essa, foi pra guilhotina, não, perdão, não tinha nem guilhotina na época ainda, era decapitado no machado. A guilhotina vai vir mais pra frente aí na Revolução Francesa. Foi decapitado, bicho. Então as pessoas, para pensar como o comum, como o indivíduo mais pobre do campo, ele olha para aquilo, ele fala, não, esse cara não está acima de mim. Os reis podem morrer. Não existe um governante intocável, incorruptível. Ele é um ser humano, passível a julgamento, a erro e a prisão. E até ser decapitado também. Então quebra-se isso. Então é legal a gente perceber isso hoje também, né? Olhar para ver que não tem ninguém intocável, ninguém perfeito. Então a morte de Carlos I aí dá um marco para a gente nisso. Vamos lá, galera, seguindo agora. Agora a Inglaterra vai passar pelo hiato aí, dentro do seu sistema monárquico, né? Você vai ter agora um período de república. Carlos I é decapitado, Oliver Cromwell vai invocar uma república na Inglaterra. E ele vai ser colocado como Lorde Protetor da República. Não tem presidente, né? É um Lorde Protetor dessa República. Então a gente vai ter um período agora aqui do Oliver Cromwell, de 1649 a 1660, no governo dele e do filho, em um governo, né, de uma república, tá? Só que aí vamos lá para a gente poder compreender isso aqui. Oliver Cromwell sobe ao poder e ele agora é um representante da burguesia. O grande feito de Oliver Cromwell para a burguesia foi os atos de navegação. O que é os atos de navegação? Aí você vai entender agora por que ele é importante e por que a Inglaterra ela explode agora aí, com seus navios pelo mundo. O Oliver vai criar o ato de navegação, que significa o seguinte: nenhum produto pode ser comercializado dentro da Inglaterra se ele não vier através de navios ingleses. Então vamos dizer que você seja um comerciante do Brasil e queira vender café para a Inglaterra. Você não pode vender café para a Inglaterra se esse café ele for transportado por um navio brasileiro, ou argentino, ou de qualquer outro país. Para você vender café para a Inglaterra, quem tem que comprar, quem tem que pegar o café aqui e levar o café são navios ingleses, são empresas inglesas. Vamos lá. Isso aí, em 2 pontos, favorece a Inglaterra. Por quê? Primeiro, se eu quiser vender para a Inglaterra, eu vou ter que transportar em navio inglês. Então, se eu quiser vender para a Inglaterra, eu vou ter que pagar o frete inglês. E provavelmente o frete inglês vai ser mais caro que o frete brasileiro, argentino, de qualquer outro país. Então isso aí leva riqueza para a Inglaterra. E para os donos de navios da Inglaterra. Segundo fator, isso é importante, você vai fomentar a economia inglesa. Com isso, os navios ingleses, as empresas de navegação inglesas, elas vão se desenvolver. Vão se desenvolver ao ponto da navegação inglesa dominar o comércio da época. Principalmente de escravos. Todos os escravos vendidos na América, todo o processo de escravidão negra, africana, que vinha para o Brasil, era transportada por navios ingleses. Para você
perceber aí o que a gente está falando. Então é legal você entender que aí esse ato de navegação, ele vai dar um punch nas navegações inglesas, nas empresas de navegação inglesa. Elas vão enriquecer tanto, que é esse excedente de riqueza das empresas de navio inglesas, principalmente daquelas que faziam o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, esse lucro altíssimo com as navegações inglesas do comércio, marítimo, vai ser utilizado para a Revolução Industrial. Então, aí, percebeu? É importante te amarrar isso aqui agora. Aí você entende aqui. Isso aqui eu já vi cair em prova de vestibular. Então é importante a gente perceber aí, ó, a Revolução Industrial, ela está ligada com o excedente econômico da riqueza feita pelo comércio marítimo inglês, principalmente de tráfico negro. E esse comércio marítimo negro, esse comércio marítimo inglês, ele tem o seu grande pontapé com o ato de navegação do Cromwell. Tranquilo? Então é importante aí a gente perceber aí o Oliver Cromwell aí, para a gente amarrar isso. Tranquilo até aí, gente? Só que o Cromwell, ele sede de poder, Ele não quer governar, sair para entrar outro. Ele quer virar um ditador, quer virar um nobre, um rei, sem ser rei, Então ele faz o quê? Em 1653 dissolve o parlamento e começa a governar como se fosse uma monarquia absolutista, Só que ele não é rei, ele é o Lorde Protetor da Inglaterra. Aí ele morre aí, 1658, vai entrar o filho dele, o Richard Cromwell, que também ele não mais uma vez aí, ó, se repetindo aí, mais uma vez ele não é um grande governante, vai tentar seguir aí os passos aí do pai, tentar manter aí o parlamento fechado, e só que aí há uma revolta, em 1660 rola uma revolta aí, o parlamento vai conseguir num movimento aí tirar o Cromwell. Só que aí, quase entrando numa revolução dentro do país, que é o perigo de você tirar um poder, você tinha aí ó, uma massa revoltosa de classe baixa, que foi abandonada pelo Cromwell. Até não falei aqui, aquela galera dos cabeça redonda que apoiaram Cromwell na tomada de poder depois de 1653, depois que ele fecha o parlamento. A gente não falou aqui que tinham dois grupos que queriam reforma agrária e voto universal. Então, depois de 1653, que ele tomou o poder, que ele tirou o parlamento e tomou o poder só para ele começa a caçar e mandar matar todo mundo de cabeça redonda, aqueles caras que apoiaram ele. Por quê? Porque eles vinham com uma reivindicação muito aberta, pedindo reforma agrária, pedindo voto universal. Então, só para amarrar aqui que eu acabei não falando. Então é legal a gente lembrar isso aqui, que ele mesmo vai mandar matar os caras. Aí ele vai se querer o poder só para ele. Aí entra o filho dele, que a gente falou aqui, não consegue. Ele não tem essa articulação, ele não é um governante nato. Vai haver aí um realinhamento entre os parlamentares. Aí você tem parlamentar burguês e parlamentar que é nobre. Aí tem esse não acordo aí. Mas o que o nobre e o burguês, a alta burguesia, têm em comum? Não queremos a massa pobre no poder. Então a gente tem que fazer uma revolução em que o poder continue na nossa mão.
não fique mais na mão de um rei absolutista, mas também não vá para a massa pobre. Fique na nossa mão aqui. Então eles vão fazer uma manobra, a tentativa de uma manobra perigosa, para tentar manter o poder. Eles vão trazer de volta agora a dinastia Stuart. A gente vai dar uma olhadinha agora como é que isso acontece. Vamos lá, galerinha, então. Mais uma vez voltando em campo aí a dinastia Stuart, né? Volta de novo a família Stuart. Nessa manobra do parlamento aí de tentar manter uma monarquia, mas não uma monarquia absolutista. Tenta-se fazer um acordo aqui com Carlos II, filho de Carlos I, em que não haveria retaliação em relação à morte do pai, e que ele ia se submeter aí à Constituição, submeter ao parlamento, e aquela coisa toda. Ele vem de novo para governar. Volta agora aí, em 1660, volta aí a dinastia Stuart. Eles sobem ao poder agora com Carlos II. Carlos II volta, mas ele não. Bobo é quem acreditou que ele ia respeitar isso. Ele começa de novo a tomar o poder. Quando chega em 1681, ele vai lá e fecha o parlamento e volta de novo volta de novo à Inglaterra com a monarquia absolutista em 1681. Volta de novo a uma monarquia absolutista. Ele vai governar de novo com mão de ferro, só que aí ele morre, entra o irmão dele, Jaime II, que não é um rei, como a gente falou aqui, se repete, o segundo rei aqui, tirando Elizabeth, que foi uma grande rainha, mas aqui, os segundos governantes sempre fracos, Entra aí Jaime II, que é irmão, de Carlos II. Ele entra, ele não é um governante articulado, ele não está bem preparado para governar. Quando chega em 1685, é o momento em que o parlamento ele vai dar o golpe. Ele, de novo, já foi fechado várias vezes, ele vai se preparar agora para dar o golpe de novo. Mas agora um golpe que dê certo. Daí a gente chamar de Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa porque foi uma revolução, primeiro, que deu certo, eles conseguiram o objetivo deles, e segundo, que não teve derramamento de sangue. Não aconteceu. Qual foi a jogada? Eles pegaram Guilherme de Orange, que era o Laranjinha, o Guilherme de Orange, que governava lá os Países Baixos, e era casado com a filha, ele era casado com a filha do Jaime II, a Maria II. Então vai se pegar o Guilherme de Orange com a Maria II. Eles governam os Países Baixos e vai se fechar um acordo. Guilherme é altamente burguês, é um cara que já estava governando várias terras, não estava interessado na Inglaterra em relação a ser um absolutista. Ele já governava os Países Baixos e outras regiões onde ele não se pôs como absolutista, então era tranquilo ele não, na Inglaterra, se manter assim. Segundo, ele não ia governar sozinho, ele co-governou com Maria II. Não era só ele, não. Ele não era o governante e a rainha abaixo. Era um co-governo, os dois governando. Na verdade, depois a Mary II vai morrer, ele vai terminar o governo dele aí. Vai seguir até a sua morte aí governando. Ele sobe ao trono, ele e a Mary II. Como? Ele monta o exército, invade a Inglaterra, mas o Jaime, quando viu ele vindo, já viu que estava tudo armado, com parlamento e tudo, e o Jaime falou, bicho,
nem era muita do Jaime querer brigar, ele sabia que não era um grande governante. Ele fez o quê? Ah, minha filha está vindo governar? Deixa, dou-me como voto vencido. E abandona o país, sai, entra a filha, né, com o genro, para governar na Revolução Gloriosa. Mas aí você já tem a monarquia parlamentar. Agora os reis eles não governam diretamente, quem manda agora é o parlamento. Aí ó, já surge uma nova estrutura. Agora a burguesia pautada no parlamento, né, dentro do parlamento, controlando o parlamento, ela toma o poder dentro da Inglaterra. Aí ó, a Inglaterra muda. Só para a gente fechar aqui, é importante aqui a gente bater de novo nisso aqui para a gente fechar para a nossa matéria, lembrar que a importância da reforma anglicana na formação dos cercamentos, entender que o que é os cercamentos, que eles mandam mão de obra para as cidades, para produzir nas manufaturas pano, e esse pano ele é feito com a lã das ovelhas produzida nas fazendas, que isso acontece aí por causa da Igreja Católica, que é expulsa da Inglaterra, ela perde as terras, né? 1/3 das terras da Inglaterra era dela, só relembrando aqui. Essas terras vão ser arrendadas para a burguesia, que vão fazer o cercamento. O sistema feudal desaparece, agora é um sistema capitalista, de mão de obra livre, e essa massa vai para as cidades produzir. Tá aí os cercamentos já montando aí a base da Revolução Industrial. Olha aí, ó, estrutura aí, ó, com a reforma anglicana. É importante a gente entender isso. Segundo fator importantíssimo para a gente, a Revolução Puritana. A morte, a Revolução Puritana, que vai trazer aí para a gente a morte do Carlos I, que aí a gente falou aqui, ó, a visão das pessoas comuns de que os monarcas não são seres divinos e que eles são passíveis a erro e a serem julgados pelo próprio ser humano. Então a morte de Carlos I, ela marca isso, que vai incendiar o mundo inteiro. Agora eles meio super-homem, Batman versus super-homem, quando o Batman ele pega lá a Kryptonita, dá um soco no super-homem com a Kryptonita, ele sangra, né? Aí ele fala, você sangra, né, super-homem? Como que diz? Pode morrer, né? Sacou? Essa frase aí, Batman versus super-homem, marca bem essa visão aí, né? Ela fala, o cara morre, né? Ele sangra, não é azul, não. Ele é uma pessoa comum. Quebra essa magia em cima aí da monarquia. E pra gente aqui, aí vamos lá, Oliver Cromwell, que a gente falou aqui, ó, com os atos de navegação, que vão fortalecer o comércio naval inglês ao ponto do excedente da riqueza ser utilizada na Revolução Industrial. Então, olha aí, ó, reforma anglicana com cercamentos, e a Revolução Puritana, colocando Oliver Cromwell, que vai fazer aí os atos de navegação, são dois fatores que vão levar a Inglaterra a ser a primeira na Revolução Industrial. Tranquilo? Beleza? E agora aqui, a Revolução Gloriosa, que aí você acaba com o sistema de monarquia absolutista e vem agora aí, ó, a monarquia parlamentar. Fechamos aí então, galera? Beleza. Na próxima aula agora já começar a Revolução Francesa, que era extensa, né? Pra gente dar uma olhada na Revolução Francesa. Galera, espero que esteja tudo bem com a família de vocês. Muito cuidado aí, sempre lembrando isso. A gente não tem vacina, a gente não tem a cura, não tem um remédio exato para tratamento. Siga aí as determinações da Organização Mundial de Saúde. A gente está passando por perigos aí, a família da gente, pessoas que a gente ama, estão correndo esse risco.
a gente não quer perder ninguém da família da gente, né? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês aí, e na próxima aula a gente vem com mais conteúdo. Gente, fui!